que trata desse assunto. É recomendável que todos que tiverem condições possam comprar ou possam ler esse livro. Hoje em dia dá para baixar na internet, não precisa nem ter o livro no papel, né? Mas é um livro muito bom e ele fala sobre casamento, né? E fala sobre a arte de permanecer casados. Um casamento, o que acontece? Sempre são duas pessoas diferentes, né? Duas pessoas bem diferentes. A prova está aí. Eu lá do sul, ela lá do norte, né? Tradições diferentes, costumes diferentes, né? Eu de origem meio prussiana, ela meio índia, e estamos aí. E algumas coisas assim são bem diferentes, né? Então, por exemplo, eu tenho medo de viajar, né? Não porque eu não gosto de viajar, eu gosto muito de viajar, mas assim, no meu escritório, por exemplo, isso acontece em casa também, mas vamos fazer o exemplo do escritório. No meu escritório eu sei assim onde está cada livro, né? Se vocês perguntarem, eu tenho mais de 3.000 livros, mas se perguntarem onde está livro tal, eu vou lá e sei, a não ser que eu tenha emprestado e alguém não devolveu, isso às vezes acontece também, né? Mas eu sei exatamente onde está, e para mim é assim, né? A casa é assim, né? Se eu entrar, se eu comprar uma casa, assinei a escritura, eu vou entrar lá, aquele sofá que está ali vai ficar a vida inteira naquele local, naquele jeito, vai ser o mesmo tapete, vai ser o mesmo armário. Já quando eu volto de viagem, bom, eu não acho mais nenhum livro, né? Isso é característica dela, ela dá uma passadinha ali, aquela passadinha já era, né? E assim é na casa também, muda tudo, né? E é uma questão assim de arrumar, de estar sempre organizando, reorganizando e modificando, né? E assim, às vezes eu tenho que perguntar, né? Mas puxou por quem, né? E aí eu pensei, ela deve ter puxado pelo pai dela, né? Só pode ser o pai do céu, porque é assim que Deus faz com a gente, né? Deus, quando Ele faz do coração da gente a sua casa, Ele nunca deixa ela como ela está. Quando Ele entra no coração de alguém, Ele encontra aquilo que o pecado semeou lá dentro daquele coração, aquilo que o pecado enraizou dentro do coração, que é a raiva, que é o ciúme, que é o ódio, que é a inveja, que é o egoísmo, é a ganância. E quando Deus entra lá dentro, Ele não consegue ver aquilo. E Ele tem que estar modificando, isso é dele. E não é como um carpinteiro que a gente pede só para fazer uma estante, modificar. Não, ele derruba a parede, faz tudo de novo. E Ele faz isso todo dia. Todo dia Ele tira, Ele combate o ódio com o amor, Ele combate a raiva com a paciência, com a longanimidade, Ele combate o medo com a segurança, Ele combate o ciúme com o amor. E Ele todo dia vai fazendo essa modificação e Ele não pode ficar parado porque Ele tem um objetivo. Ele tem um foco em mente quando Ele entra no coração de alguém. E esse objetivo, esse foco, Ele coloca na Bíblia. E lá Ele diz, eu quero que vocês sejam santos como eu sou santo. Só isso. Ele quer a nossa santidade. E então Ele vai ter que trabalhar muito. E Ele trabalha muito e trabalha todo dia porque Ele quer que nós sejamos feitos à imagem de Cristo. Lá no texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, 29, diz que nós somos feitos, Ele quer que nós sejamos feitos à feitura de Cristo, parecidos com Cristo. Em outro texto Ele diz que Ele quer que a gente seja revestido de Cristo. E isso Deus faz trabalhando muito no nosso coração, na nossa vida. E Ele precisa fazer isso para que a gente um dia possa morar com Ele no céu. Mas Ele precisa fazer isso aqui, para que a gente tenha o perdão dos pecados e para que a gente também aprenda a viver em amor, como família, como sociedade. Mas tudo começa na família.
tudo começa em casa. Tudo começa no lar. E Deus não força a porta para entrar no coração de ninguém. Ele bate. Ele sempre diz: eis que estou à tua porta, estou batendo. Toda vez que a palavra é falada, pregada, ensinada, eu leio a Bíblia, ele está falando comigo. Está falando com os outros, mas está falando comigo. Está pedindo licença para entrar no nosso coração. E assim ele faz também com a família. Ele não gostaria que ninguém fosse família sem ele. Ele gostaria que cada casal, quando ainda é namorado, quando já é noivo, quando casa, logo convidasse ele para fazer parte do seu amor, da sua construção de vida. E se isso acontecesse no nosso mundo, a gente não ia ver tanto lar destruído, tanta família desunida, tanto problema. Claro que, como eu falei, as amarguras do pecado, as raízes estão no nosso coração, e vai ser enquanto a gente estiver vivo e estiver nessa carne. Mas quando Ele está morando lá dentro, Ele vai nos ajudar a combater com aquilo que Ele tem, que é o amor e que é a superação. Nós enfrentamos muitos problemas. Tem alguns dados que eu vou mostrar aqui agora no slide. A família vive a maior crise de todos os tempos. Na Europa e nos Estados Unidos, uma espécie de agnosticismo e humanismo tem minado a cultura cristã de família. Qual é a cultura cristã de família? O nosso parâmetro como cristãos é aquilo que Deus nos ensina. E Deus diz: deixará o homem pai e mãe, deixará a mulher pai e mãe, e os dois vão se unir e formar um casal. Família sempre é composta de casal. Da palavra casal vem a palavra casamento. Portanto, casamento e casal sempre vai ser entre um homem e uma mulher. Mesmo que hoje em dia a moda, o mundanismo lá fora, dizem que existe um casamento entre pessoas do mesmo sexo, isso não é casamento, é uma união, é uma parceria, é um combinado. Casamento é de casal, tem que ser macho e fêmea. Mas de tanta gente ouvir, de tanto a mídia falar, de tanto a propaganda inculcar, as pessoas acabam falando casamento gay, casamento gay. Isso não existe. Mesmo que seja aprovado, como foi nos Estados Unidos, na França, em vários lugares já, o que existe é uma união. O casamento tem que ser de casal. E essa é a cultura cristã, macho e fêmea. Porque nós ouvimos o que Deus, que é o Criador do homem e da mulher, designa como correto, como certo para o casal, para a família, para o casamento. Só que hoje em dia o humanismo e o agnosticismo, eles têm minado isso, porque o centro do universo, o parâmetro do que é certo, do que é errado, do que é correto, do que é ético, não passa mais a ser o que Deus pensa, o que Deus diz, mas o homem, o que eu penso, o que eu digo. Uma pesquisa no jornal de Nova York, no New York Times, revelou que 60% das pessoas aprovam o divórcio, 30% aprovam o aborto. No Brasil, de acordo com o IBGE, houve em 6 anos um aumento de 46% de divórcio. Quando as pessoas não valorizam aquilo que Deus diz que é o certo, que é o errado, a outra pessoa passa a ser descartada como uma roupa. Enquanto ela serve para mim, enquanto ela presta para aquilo que eu preciso, eu a tenho. Depois, eu simplesmente a descarto. É isso que o mundo pensa. É isso que os filmes ensinam, é isso que as novelas ensinam, e é isso que infelizmente entra nos nossos lares, no dia a dia, como uma mensagem que vai fincando raízes. E muitas pessoas crescem já com essa informação e acham que isso é normal. E não é normal. O normal é o que Deus, como Criador do universo, como Deus sábio, onipotente e amoroso, diz: até que a morte os separe.
Vale a pena investir na família diante desses dados que nós colocamos? A única chance da família permanecer unida é ela aprender, e é por isso o tema da nossa conversa de hoje, a arte de permanecer casados. E a gente sempre tem que fazer algumas perguntas. Por que existe, né, tantos casamentos tensos, superficiais, sem intimidade, sem romance, sem afeto? Será que é só porque casaram? Porque pararam de namorar? Porque na época do namoro tudo isso existe. Outra questão, será que todas as brigas, todos os problemas do casamento, eles têm alguma solução? Como resolver o problema da falta de comunicação, do desinteresse de um para o outro? Como começam os problemas? Tudo começa quando a família deixa de ser prioridade. Quando eu caso, a minha esposa precisa ser a prioridade. Quando eu caso, o meu marido precisa ser a prioridade. Precisa ser o mais importante. É isso que Deus espera que aconteça. Na palavra do grego, que é uma língua um pouco mais detalhada que o português, existem várias palavras para amor. Existe o filia, que é o gostar muito de alguém, os amigos gostam muito dos amigos, o pai gosta do filho, mas em questão de amor, sempre são usadas mais duas palavras. Uma é eros, daí vem erotismo, erótico, e o outro é ágape, ou agape. Eros é aquele amor ciumento, aquele amor egoísta, onde eu quero a minha satisfação. E é isso que o humanismo, o agnosticismo ensina. Eu preciso me sentir bem. Eu preciso me realizar. Eu preciso ser feliz. Isso é amor eros. É o amor egoísta. Onde eu tenho que estar bem e eu tenho que fazer tudo para que eu me sinta assim. O amor agape é o amor que vem de Deus. Deus é amor, diz a Bíblia, é amor agape. É aquele amor que quer ver o outro feliz, que quer o bem do outro, que quer a realização do outro. Queridos irmãos, queridos amigos, nós muitas vezes assimilamos muito essas notícias de fora. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque acabamos trocando o amor agape, que é o amor que mantém o casamento unido, com o amor eros. Ao estudar a história das civilizações antigas e suas quedas, o autor, Jaime Kemp, que é o autor do livro, percebeu que todas elas começaram a falir e ruir quando a família deixou de ser prioridade. Não podemos desprezar aquilo que Deus estabeleceu como fundamental. Por isso que existe uma frase muito verdadeira que diz que a família é a célula mãe da sociedade. Então a sociedade bem, a família tem de estar bem. Vocês viram os dados de divórcio, como estão aumentando. Os casamentos também aumentaram, mas os divórcios aumentaram muito mais. Então, se a gente se pergunta como é que está a família brasileira hoje em dia, e a gente entende um pouquinho por que a sociedade brasileira está assim também. A primeira questão que deveria ser cuidada e levada a sério, a prioridade para que a sociedade vá bem é a família. Num governo que legaliza o casamento gay, que legaliza o aborto, alguma coisa está muito errada. Nas últimas décadas, temos superestimado o slogan: seja feliz, sinta-se bem, realize. Então, nas dificuldades, substitui-se por outro. Ou seja, eu tenho que estar, se eu não me realizar, se eu não me sentir bem na família, no meu casamento eu vou substituir o outro. Fácil assim. Eu quero estar feliz. É o amor eros. Eu coloquei aqui o seguinte: em busca dessa autofelicidade, essa obsessão pela autofelicidade, eu me sentir bem, eu me sentir feliz,
o que que acontece? Uma grande permissividade. E por isso, nesse nosso mundo hoje, o adultério, o homossexualismo e o divórcio são tidos como normais. Por quê? Porque eu sou centro do universo, não é Deus. Eu tenho que me sentir feliz. O certo e o errado são medidos pelo tipo de emoção ou prazer que o ato que praticamos produz. Não há uma ética. Deus está fora de questão. Todas as questões para que eu seja feliz, para que eu me sinta bem, têm que ser instantâneas. É assim que o mundo vive. Nós vivemos num mundo consumista. Nós queremos tudo para aqui, agora. Também na questão do prazer. Eu quero o meu prazer. Enquanto a gente pensar assim, enquanto as famílias pensarem assim, enquanto a sociedade pensar assim, a família vai estar mal. É preciso fazer alguma coisa. O que precisamos fazer? A palavra de Deus nos ensina que devemos vencer as dificuldades. E isso requer dedicação, esforço, força de vontade. Um casamento, quando surgem os conflitos, quando surgem os problemas, quando surgem as discussões, 3 palavras vêm em mente: ou fugir, ou brigar, ou a terceira, perdoar. Ou eu troco, não estou sendo feliz, não estou me realizando, o outro está discutindo comigo, eu não entendo que é uma pessoa diferente, tem que pensar igual a mim, então eu vou fugir. Vou deixar o casamento, vou me divorciar, vou me separar, escolho um outro com quem eu vou tentar dar certo. E vai acontecer a mesma coisa, porque o pensamento está errado. Ou eu brigo, ou eu discuto, xingo. De amanhã eu vou brigar, xingar de novo, lembrando da briga anterior. E não vai se chegar a lugar nenhum. Ou eu aprendo a perdoar. Mas como aprender a perdoar? Só existe uma maneira: tendo Deus no coração. E aí é preciso nós olharmos o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Ele sempre está disposto a nos perdoar. E Ele nos dá um grande exemplo, que é Jesus. Jesus, Ele conhecia muito bem os discípulos dele. Todos eles, assim como Ele conhece muito bem a cada um de nós. Como é que Jesus agiu com eles? Jesus sabia que Pedro ia trair ele naquela noite, negando 3 vezes. Jesus sabia muito bem que Tomé ia desconfiar da sua ressurreição, que ele ia ser incrédulo. Jesus sabia muito bem que João e Tiago disputavam para saber quem teria o melhor cargo, a melhor posição junto com Jesus. Jesus sabia muito bem que Judas ia trair ele. O que ele fez? Um dia antes de ser crucificado, 12 horas mais ou menos antes de entregar-se por cada um de nós naquela cruz, brigou? Discutiu? Desistiu dos discípulos? Não. Ele pegou uma toalha, colocou no seu ombro, pegou uma bacia de água, cheio de água, e se ajoelhou diante dos discípulos. O Senhor do Universo, aquelas mãos que fizeram as estrelas, que moldaram as nuvens, estavam lá lavando aqueles pés fedorentos, massageando aqueles dedos. O Senhor do Universo, diante de quem todo joelho se dobrará no céu, na terra, debaixo da terra, estava lá ajoelhado, diante daqueles que, na hora da prisão, iam fugir, não iria ficar nada, ninguém para defendê-lo, aqueles que o negariam, mas ele estava ali. Eu procurei em toda a Bíblia, não achei em lugar nenhum um versículo que dissesse que Jesus não lavou os pés de Judas, lavou só dos outros. Ele lavou também os pés de Judas, aquele que logo depois iria trair. Por que ele faz isso? Porque ele não foge, porque ele não briga,
porque Ele ensina a gente a amar, Ele ensina a gente a perdoar, Ele quer mostrar alguma coisa para a gente. E Ele diz, assim como eu estou fazendo, façam vocês também. E é por isso que Ele pede licença para entrar na nossa vida, aquilo que eu falei no início, porque Ele quer fazer uma arrumação contínua, e Ele precisa fazer. Porque quando a gente vive em casal com uma pessoa que é diferente, uma pessoa que tem cultura diferente, com uma pessoa que vem talvez de região diferente, a gente precisa todo dia ter alguma coisa consertada aqui dentro. E esse conserto só pode ser feito pelo próprio Deus. Nós deixamos Deus tomar conta da nossa vida, de fato e de verdade. Nós temos acesso a tudo isso. Todos nós nos dizemos cristãos. Dizemos que confiamos em Cristo, não é isso? Fazemos uso desta fé. Em uma cidadezinha do interior, quando chegou a eletricidade, aí todos estavam afoitos para colocar a luz, e aí alguns jovens estavam comentando, será que aquela senhora também vai querer luz na casa dela? Ela tinha uma casinha no final da rua e era daquelas velhas turronas, antiquadas, que não aceitava nada de modernismo, nada de modernidade. E todos ficaram curiosos quando ela reclamou e disse, não, eu quero que a luz chegue aqui também, eu também quero luz. Disseram, poxa, ela está se modificando, está mudando, né, seus conceitos. Quando foi o rapaz que fazia a medição da luz lá, estranhou e disse, mas aqui no medidor diz que a senhora praticamente não usou a luz. Ela, não, eu uso sim. Mas como é que a senhora usa? Toda noite, quando fica escuro, eu ligo o interruptor para acender minhas velas. Nós temos à disposição Jesus, que é o pão da vida, que é a água da vida, que é o amor agape, vindo a nós para modificar a nossa vida, a vida minha, a vida da minha esposa, e para modificar o casal, para nos encher de luz. Já pensou se a gente deixasse o interruptor ligado o tempo todo? As trevas do ódio, do ciúme, da raiva, do egoísmo, né? Tudo isso ficaria às claras com Jesus. A gente tem feito uso da palavra que está à nossa disposição e que quer alimentar a nossa fé, o nosso amor, sem Deus. Todas essas intempéries, todos esses problemas que a gente vê que destroem o casamento, que fazem ou a gente fugir ou a gente brigar ao invés de perdoar, sem Deus não é possível o perdão e o amor. É preciso que Deus more no nosso coração. O texto bíblico que a Lúcia tinha escolhido para ser base para essa temática é o texto de Eclesiastes 3,14. Lá está escrito assim: sei que tudo que Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e Deus faz com que os homens o temam sempre. Tudo que Deus faz, Ele faz bem feito, faz para ser eterno, também um casamento. A única coisa que Ele pede que nós, esposo e esposa, que nós, casal, que nós, família, façamos é temer a Deus. Temer não é temer. Temer a Deus, segundo Martinho Lutero, é ter respeito por Deus. Deixar Deus ser Deus. Deixar Deus morar dentro do meu coração. Deixar Deus cuidar de mim. Por quê? Porque eu sou criatura feita por Ele. Deixar que Ele administre essa criatura que Ele fez com tanto amor. E que Ele cuide do meu casamento. E se Ele cuidar do meu casamento, se Ele cuidar da minha família, será eterno, até Ele nos chamar para a glória. O que nós precisamos fazer enquanto isso? Ao invés de buscar sentir-se feliz,
ao invés de buscar a minha realização, ao invés de eu buscar eu me sentir bem, deixar que esse amor agape, esse amor de Deus inunde o meu coração, a minha vida, e então fazer o outro feliz, e você se sentirá bem. E a realização não será só do outro, não será só sua. A realização será do casal, será mútua. Não ao individualismo, sim ao companheirismo. Casamento, prioridade da nossa vida. Então seremos felizes. Existem várias técnicas, vários modelos para que os casais sigam para chegar à felicidade, que a gente vê em vários livros. Tem os 12 passos, tem os 25 passos, tem um que é 4 passos para a felicidade, tem outro que é 10. Eu procurei elencar 10, mas que eu mesmo fiz. Vamos dar uma olhadinha nesses 10. Os compromissos do casal. Primeiro, quando eu caso, eu preciso ter na minha consciência o deixar. A Bíblia diz que deixa. No momento do casamento, o homem deixa o pai e a mãe. A mulher deixa o pai e a mãe. Ou seja, no momento do casamento, eu estou constituindo uma nova família. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, todos vão continuar sendo muito importantes na minha vida. Mas eles vão ser familiares. Família é o meu marido. Família é a minha esposa. Os outros são familiares. Então o primeiro passo é ter a noção do deixar. A pior coisa que um pai ou uma mãe pode fazer com seu filho, com sua filha, é dizer o seguinte: olha, vai lá meu filho, minha filha, casa, te amo muito, mas sabe, se não der certo tem uma cama aqui te esperando. Acabou o casamento antes de começar. Tá? Então o primeiro passo é o deixar. Eu agora tenho uma nova família. Os outros são familiares, são muito importantes. Amo-os muito. Vou escutá-los, vou amá-los, vamos conviver com eles, mas a minha família, meu marido, é minha esposa. 2. No momento do casamento existe uma só carne. Nós também estamos nos unindo sexualmente. E para que haja essa união sexual, é preciso que continuem os estímulos. É preciso que a gente estimule os desejos. Não adianta eu chegar sempre cansado em casa, morto, e esqueço que eu tenho marido, que eu tenho mulher, e só dou bola para a minha televisão, só dou bola para o meu computador, ou hoje em dia, se namora mais com a máquina do que com a pessoa. Então os desejos sexuais são muito importantes. E são tão importantes que o apóstolo Paulo, num texto bíblico, ele diz: não se privem um do outro. Não deixem de atender as necessidades sexuais um do outro. A não ser nos momentos de doença, de menstruação. Ele dizia: aí aproveita esses momentos para orarem mais em conjunto, para crescerem mais no vínculo da oração. Terceiro ponto: tornarem-se os maiores amigos. A gente tem muitos amigos no trabalho, na escola, os familiares continuam sendo meus amigos, mas o meu melhor amigo, a minha melhor amiga, precisa ser minha esposa. Meu melhor amigo precisa ser meu marido. Porque se eu for confidente, contar tudo o que acontece, os meus problemas, para manicure, para cabeleireiro, para o cara do boteco da esquina, o cara que vende o jornal para mim, e não conto para minha esposa ou para o meu marido, o casamento não vai sobreviver. Meu melhor amigo é meu marido. Minha melhor amiga precisa ser minha esposa, não apenas na época do namoro, do casamento. São os confidentes. Ponto 4: suprir as necessidades um do outro. Eu sou diferente, ela é diferente. Adianta eu chegar lá e reclamar de todos os livros? Eu até faço, mas ela já se acostumou a isso, E vai continuar fazendo a ordem dela.
Mas o que é suprir as necessidades? Eu de vez em quando preciso dar uma pescadinha. E ela tem que entender isso. Ela de vez em quando tem que sair para jantar. E eu tenho que tirar meu pijama, não tem jeito, botar uma roupa e ir lá. Isso vai ser um sacrifício terrível, porque depois que eu coloquei meu pijama já era. Mas às vezes a gente fazer. Então, procurar passear. Procurar saber aqui. Eu sei o que faz bem para ela, ela sabe, a gente namorou. Na época do namoro a gente fazia tudo para suprir as necessidades. Então a gente conhece a outra pessoa, a gente não jogou na loteria. Tá? Não é verdade? Então procurar depois do casamento também suprir as necessidades. Procurar de vez em quando, levar para passear no shopping, levar para, sei lá, passear na serra, levar para pescar, vai dar maresia. Jogo de futebol. Um jogo de futebol. Aí já quase pedi demais da esposa, né? Mas de repente, né? O Rui seria pedir para usar a camisa do time, aí complica. Mas, de repente dá também. Né? Ponto 5. Resolver os conflitos. Eu fiz uma vírgula e coloquei assim, antes de dormir. Né? Procurar resolver os problemas do dia naquele dia. Porque se a gente deixar para, né, virar de costa um para o outro e dormir emburrado, como é que eu já faço a minha oração para Deus naquela noite? O Senhor, muda essa pessoa aí, porque está difícil. Mudar primeiro eu, né? Então resolver os conflitos do dia naquele dia, porque senão vai aumentar amanhã, vai aumentar depois de amanhã. E de repente a casa já está ruindo. E aí é difícil. Então, resolver os conflitos do dia antes de dormir. Ponto 6. Aceitação das falhas. Eu não casei com uma pessoa perfeita. E muito menos ela casou com uma pessoa perfeita. Eu tenho minhas falhas. E muitas. Ela tem as falhas dela. E muitas. Então, compreender essas falhas. Aceitar essas falhas. E aprender a perdoar. Sempre não adianta apenas ficar criticando, jogando na cara. Eu já conheci, né, casais que se separaram porque o cara sempre diz, até burro, tu não aprende nada, tu não... Que tipo de amor é esse? Na época do namoro não era assim. Como é que de repente a pessoa que antes era inteligente, era bonita, era atraente, virou burra? Ele mudou de óculos? Não sei. Né? Ou será que o burro é ele? O ignorante é ele? Né? Então, saber que eu não sou perfeito, ela não é perfeita. Então nós temos que aprender a conviver com as falhas. Jesus, quando entrou no meu coração, ele começou um trabalho que só vai terminar quando eu estiver na glória, porque lá eu serei perfeito. Aqui, o tempo todo, ele vai ter que estar trabalhando no meu coração, no coração da minha esposa e no coração da família, plantando o amor, senão não vai dar. Ponto 7. Finanças em conjunto, né? Botei a frase aqui que eu sei que ficou bonita. Na década de 80, até a década de 80, né, começo de 90, o maior índice de divórcios acontecia por traição, adultério. Depois dos anos 2000, o maior motivo de separação é cartão de crédito. É aquele dinheirinho de... Pablo e a Camila até mandaram algumas coisas nesse sentido, né? Que eu vi, cortando o cartão do outro. Né? Até entender a questão financeira. Hoje a gente vive no mundo materialista, no mundo consumista, e se a gente não conversar um com o outro sobre ganhos e sobre gastos, né, de repente um dos dois está em depressão e o outro não sabe por quê. E de repente a família se afundou e não se sabe por quê. Então, conversar sobre isso também, né, e resolver-os em conjunto. Ponto 8. Quem não se comunica se trombica, dizia o Chacrinha, né? Confiança, respeito, fidelidade. Na época do namoro, a gente fala um com o outro. Né? Na época do noivado, a gente fala um para o outro, no ouvido, bem baixinho.
Quando as pessoas casam, uns 2 anos depois a gente fala para os vizinhos ver. Aí não dá. Né? Então, continuar conversando com o romantismo, quando um aumenta, o outro baixa. E daí o outro vai ser obrigado a baixar também, porque se os dois forem aumentando, os dois vão estar roucos daqui a pouco. Eu não estou dizendo que quem está rouco aqui é por causa disso, né? Mas pode acontecer. 9. O papel de cada um. Qual é o papel de cada um no lar? Né? Ah, eu pensei que tu ia fazer, eu pensei que tu ia fazer. A gente tem que começar a definir papéis. Né? O que tu vai fazer, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer. Né? O pastor Tardelli, aqui na última palestra, ano passado, ele disse que um dos grandes problemas nessa diferença de homem e mulher, ele tratou muito sobre isso, né? Ele disse assim, é que o homem geralmente falha em dar o carinho e o amor que a mulher quer. A mulher quer muito carinho e amor. Ela quer ouvir todo dia, eu te amo, eu gosto de você, você está linda, ela quer ouvir isso. E o amor, e o homem geralmente falha no carinho e no amor. E a mulher falha no respeito ao homem. A mulher precisa respeitar o homem como homem. Então, geralmente, né, ele colocou isso muito bem aqui, né? As separações acontecem porque o amor, o homem, falha muito na questão da atenção, do carinho e do amor com a esposa. E a mulher falha no respeito ao homem como homem. Ele até citou o exemplo lá do Jardim do Éden. Por que eles comeram a fruta? Porque ela não respeitou Adão. Ela comeu, ela ouviu e deu para ele, e ele comeu. Se ela tivesse dito para a serpente, eu vou perguntar do meu marido, ele foi feito primeiro, vou ver o que ele pensa, talvez fosse diferente. E começou ali. Então a gente tem que estar sempre prestando atenção nisso, né? O papel de cada um. O que cada um faz dentro de casa? O que cada um faz para construir? No que ele se adapta? Às vezes é o homem que cozinha melhor do que a mulher. E às vezes é a mulher que vai pregar melhor o parafuso do que o homem. Tá? Mas cada um saber o seu papel. E 10. Nunca esquecer do mais importante. Por isso que eu deixei por último. Qual deve ser a força motivadora para que o casamento seja prioridade, para que a família seja prioridade, para que o casal seja prioridade? A força motivadora é aquele que entrou no meu coração, começou um trabalhozinho lá dentro e sempre vai estar trabalhando de novo, consertando as paredes quebradas, consertando aquilo que está comido pelo cupim. Ah, mas eu nasci ignorante, fui sempre assim, fui em casa com meu pai, com minha mãe, não tem jeito, sou grosso mesmo. Se você tiver uma perna quebrada, você não vai consertar ela. Por que o coração tem que ser diferente? Não dá. Mas a força motivadora é Deus. Deus, que João disse que é, Deus é amor. E qual é esse amor? É o amor agape. Aquele amor que faz tudo para ver o outro feliz. Porque com o outro feliz eu sou feliz. O outro realizado, que aí eu me realizo também. E aí a família cresce em união, em força para superar todos os obstáculos. E aí eu não vou fugir. E aí eu não vou brigar, não vou lutar. Aí, mesmo conhecendo, e conhecendo muito bem, ele, ela, meu marido, minha esposa, no momento da dificuldade, eu vou pegar a bacia, vou botar água na bacia, vou pegar a toalha e vou lavar o pé. Vou perdoar, vou amar e a gente vai crescer junto. O que fazer para manter o nosso casamento firme e fiel? Aprender cada dia a arte de permanecer casado. Que esses 10 passos aí nos ajudem a fazê-lo e que possamos permanecer todos nós, cada um com seu esposo, com sua esposa, casados, até o dia que Ele nos chamar.
que o nosso casamento seja prioridade, que seja alicerçado em Deus, o amor verdadeiro. Que assim seja. Amém. Alguém gostaria de fazer dar alguma colaboração, fazer algum comentário? Poxa, o Mário sempre tinha essa frase que ele dizia que